Queridos, a paz do Senhor, nosso Senhor e Salvador, Messias, esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meus queridos, nesta noite nós vamos estar trazendo uma palavra para os vossos corações. E esta palavra ela vai vir com um tema muito grande. O tema é: não conte seus sonhos para qualquer pessoa, ou quem seja, para quem você não conhece. E meus queridos, antes da gente estar trazendo a palavra, vamos estar chamando a presença do Senhor para as nossas vidas. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, diante do Senhor viemos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Pai querido, que o Senhor esteja, meu Pai, na direção desta gravação, que o Senhor esteja na orientação de cada palavra que sair dos lábios do teu servo, que não venha ser eu, Robson, mas sim o teu Espírito, meu Pai, falando com o teu povo, falando até mesmo comigo, Pai querido, Pai amado e Pai eterno, que o Senhor venha conduzir esta gravação, que o Senhor venha conduzir a palavra, meu Pai, que o Senhor venha conduzir tudo que há de sair, meu Pai, dos meus lábios, não por mim mesmo, mas sim conduzido e orientado dentro, meu Pai, da Tua palavra, que eu não venha sair da Tua palavra, mas sim que venha ser tudo conduzido dentro das Tuas imaculadas, sagradas palavras. Pois, meu Pai, cada pessoa que estiver assistindo ou ouvindo, meu Pai, que venha assim, meu Pai querido, ser edificado e restaurado pela palavra do Senhor. Aleluias. Meus queridos, passamos a ler. Com essa palavra, meus queridos, nós vamos lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4, que vai nos falar assim: no dia em que Elcana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava ainda. O Senhor lhe tinha impedido de ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Meus queridos, aleluia, louvado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor no livro de 1 Samuel vai nos falar sobre o nascimento de Samuel. Mas a palavra do Senhor também, meus queridos, vai nos falar sobre duas mulheres. Vai nos falar sobre Ana e Penina. Ana, meus queridos, para quem não sabe, ou para quem já sabe, Ana tinha filhos e filhas. Ana era uma mulher em que o Senhor não tinha... Penina, aleluia, era uma mulher em que o Senhor não tinha impedido de dar filhos. Mas Ana, meus queridos, Ana, louvado é o nome do Senhor, ela não tinha filhos. Então, o desejo de Ana, aleluias, era poder conceber um filho. Sabe por quê, meus queridos? Muitas das vezes, para acabar com a humilhação. Muitas das vezes, para acabar, porque Ana estava sendo afrontada por Penina. Ana estava sendo perseguida por Penina. E uma coisa, aleluias, que eu entendo, louvado é o nome do Senhor, Ana já tinha no próprio coração o desejo de ser mãe. Enquanto Penina, ela usava os filhos dela para afrontar Ana. Penina usava o que ela tinha para perseguir Ana, que não tinha filhos. Mas Ana, louvado é o nome do Senhor, ela não retribuiu com a mesma moeda que Penina fazia. Ana também, a única coisa que Ana fazia, ela guardava tudo aquilo no coração dela. E ela ia se humilhar diante do Senhor. E ela orava ao Senhor no Espírito. Quantas as vezes na Bíblia você pode ler, Ana, ela subiu ao templo para se humilhar diante da presença do Senhor. Não foi para homem, não foi para sacerdote, não foi para profeta. Ana se humilhou diante do Senhor. E, aleluia, e Eli, aleluia, achou que ela estava embriagada. Tanto que Eli fala com Ana: aparta-te do vinho, mulher. E Eli, Ana, meus queridos, louvado é o nome do Senhor, ela vai dizer para Eli, falando o seguinte,
que ela não estava embriagada de vinho, que ela não estava bêbada, mas o que ela estava é amargurada de alma, é amargurada de espírito, porque ela vai falar que o Senhor tinha impedido dela ter filho. Então, mas antes disso, o esposo dela, Elcana, vai falar para ela: não sou eu mais do que 10 filhos? Mas o que Ana queria era ter um filho. O que Ana queria era poder gerar uma alma, era poder sentir nos braços dela, aleluia, louvado é o nome do Senhor, o calor de uma criança, aleluias. E ali, meus queridos, Elcana como sacerdote, Eli como sacerdote vai falar para ela que o Senhor lhe conceda, né? Eli fala para ela que o Senhor lhe conceda a tua petição, dizendo para ela que o Eterno confirme a tua oração. Ana, meus queridos, poderia muito bem contar os planos, que era o sonho que ela tinha para todo mundo. Ana poderia muito bem espalhar o que ela tinha sonhado, mas não. Ana não contou para ninguém o desejo dela ter filho. Ana praticamente se humilhou diante do Senhor. Ana praticamente, meus queridos, foi ao Senhor. Quantas pessoas que têm sonhos, quantas pessoas que têm um projeto na vida, mas às vezes de contar para o Senhor, conta para as outras do lado. São pessoas que você está contando que estão atrapalhando os seus sonhos. São pessoas que você está contando os seus projetos, que estão atrapalhando dos seus projetos acontecer. Aleluias. Meus queridos, também nós vamos encontrar no livro de Gênesis, que vai nos falar sobre José. Eu vou estar lendo com cada um de vocês, livro de Gênesis, louvado é o nome do Senhor, aleluia, engrandecido, e vai nos contar sobre os sonhos de José. A palavra do Eterno, louvado é o nome do Senhor, engrandecido é o Pai maravilhoso, vai nos falar tudo em que José passou o que tinha de passar, meus queridos, louvado é o nome do Senhor, porque José, ele vai falar algo que não poderia ter falado. José, louvado é o nome do Senhor, ele vai contar, louvado é o nome do Eterno. José, ele vai contar os sonhos dele, coisas que não era para ele ter contado, louvado é o nome do Senhor. Passamos a ler. E vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos, o odiaram e já não podia falar com ele pacificamente. José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: ouvi, vós peço, este sonho. O sonho que José conta para os irmãos dele, lá em Gênesis 37, José fala que eles estavam no campo, e o feixe deles estavam de pé, mas o feixe de José fica mais em pé ainda. E os feixes dos irmãos dele se prostram em terra. E ali os irmãos dele falavam assim: então deverá você reinar sobre nós? Deverá você governar mais? E ali os irmãos de José acabam ficando com mais ódio de José. Então por que eu falo que o tema da mensagem é: não conte os seus sonhos para quem você não conhece, ou até mesmo para quem você conhece. Por quê? Aquela pessoa, o José, ele pensou assim: vou contar para os meus irmãos e eles vão se alegrar comigo. Não, meu querido. José contou os sonhos dele para os irmãos dele. José criou mais ira por dentro dos irmãos dele. O que José, aleluias, viu por fora, Deus contemplava por dentro. Quantas vezes você vai contar os seus planos, as pessoas até riem, as pessoas até te aplaudem, mas por dentro a pessoa, ela começa a criar ira de você, ela começa a criar inveja, porque o ser humano não gosta, ninguém gosta quando a gente sonha, ninguém gosta quando você planeja algo na sua vida. Por isso que o Senhor nesta noite tem nos alertado, tem nos falado: se você tem um sonho, não conte seus sonhos para ninguém, guarde seus sonhos. Guarde os seus projetos, porque quem vai financiar é o próprio Senhor. Quem vai financiar todos os seus sonhos é o nosso Adonai, é o nosso Elohim, é o Senhor dos exércitos. E aleluia. Então, meus queridos, então José, ele achou que ele contando para os irmãos dele, ele estava fazendo bem.
José achou que contando a visão que o Senhor tinha dado a ele, eles iam se alegrar com José. Não. Em vez disso, eles projetaram acabar com a vida de José. Eles projetaram destruir a vida de José. O Senhor sabia que os irmãos de José iam tentar matar José, mas o Senhor não interferiu. O Senhor permitiu que José passasse porque tinha que passar. Então tem coisas na sua vida que o Senhor não vai interferir. Tem enfermidade que o Senhor não vai interferir porque tem que passar por aquilo. Tem processos nas suas vidas que o Senhor não vai interferir, porque todos nós temos que passar por lutas, por dificuldade, por deserto, mas tem deserto que nós mesmos entrando pelas nossas mãos, pelas nossas próprias escolhas, mas tem deserto que o próprio Espírito te conduz. E o deserto que o próprio Espírito te conduz, ele sempre estará contigo. Mas o deserto que você mesmo entra nele, aí é só o Senhor para ter misericórdia. Então, meus queridos, foca mais em contar os seus sonhos para o Senhor, em contar os seus projetos para o Senhor, do que contar para pessoas que você se diz sua amiga, ou seu amigo, ou quem seja da família ou familiar, porque José confiou nos irmãos. José preferiu contar os sonhos para os irmãos. E foi dentro da casa de José que se levantou o próprio inimigo dele. Então entende uma coisa, meus queridos, os seus próprios inimigos virão das suas próprias famílias, os seus próprios adversários vai vir das suas famílias, assim como José confiou na família. Então nessa noite, convido a você, confia no Senhor, deposite toda a sua confiança no Senhor. Então, meus queridos, vamos despertar. Não conte sua vida para fulano, para ciclano, para homem que se diz pastor. Não conte. Conte o seu sonho, a sua vida, as suas necessidades para o Senhor. Porque quem pode te socorrer é só o Senhor. Então, meus queridos, essa é a palavra que eu deixo em cada coração. Essa é a palavra, essa é a reflexão que eu deixo nesta noite. O tema é: não conte os seus sonhos para quem você não conhece, até mesmo para quem você conhece. Guarde os seus sonhos, porque quem pode te ajudar é só o Senhor neste momento de angústia.